Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um estudo da espiritualidade animal. Hoje é dia 11 de outubro de 2023. Convido a todos a elevar os pensamentos, agradecer a Deus por esta oportunidade, que possamos ser conduzidos pelas boas inspirações divinas, pelas orientações da espiritualidade superior, e que através do conhecimento adquirido sejamos cada vez melhores ferramentas da paz e do amor de Deus. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Hoje estamos sem o recurso do técnico mexendo na câmera, tá? Então, nós vamos manter a câmera apenas nesse foco, tá? Mais distante. E, inclusive, a leitura do audiolivro também não vai acontecer, né? E o Luiz prontamente se colocou à disposição para fazer essa leitura. Então, a dinâmica hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Vamos dar início, então, ao capítulo dos animais, ao tema de número 17, pandemias e os animais. Nosso amigo Luiz vai fazer a leitura. Texto 17, pandemias e os animais. Questão 219. Há pandemias entre os animais? Resposta: pode haver, sempre com o propósito de evoluir o espírito através dessas experiências. Perfeito, então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? O que nós entendemos pelo conceito de pandemia e, feliz ou infelizmente, de nós que já vivenciamos uma pandemia e conseguimos explicar por experiência própria o que é isso, né? A pandemia, que é uma doença que toma conta de boa parte, ou talvez todo um planeta, né? Todo um território, e que dizima muitas vidas, sejam elas animais ou humanas. Nós vivenciamos, né, há muito pouco tempo, a pandemia da Covid-19, que perdemos diversos, né, nos separamos de diversos entes queridos, né, que foram, voltaram para a pátria espiritual, com essa doença que até então não tínhamos uma cura, e todos os esforços da humanidade se centralizaram em encontrar a cura para essa doença que tantos irmãos nossos devolveu à pátria espiritual, certo? Então, o conceito de pandemia nós já temos, nós já conhecemos. No entanto, há pandemias entre os animais? É isso que questionam os encarnados aos espíritos. E eles respondem que pode haver, sempre com o propósito de evoluir o espírito através dessas experiências, certo? Adiante, no capítulo 4º, flagelos destruidores, parte 3ª, a moral, eu avancei aqui no texto, né, e fiz algumas ressalvas desse texto, Pandemias e Catástrofes, que é um texto excelente, né? E ele diz o seguinte, que desde o início dos tempos, os encarnados passam por provas coletivas, que na maioria das vezes são causadas por seus próprios atos, né? Então, vejamos, né, o exemplo da Covid, que foi por atos humanos, né? Existe, né, aí as teorias de que foi causado pelo consumo de certo animal selvagem, né, que causou essa modificação e o vírus se espalhou entre os humanos por conta deste consumo. E também por mau uso do livre-arbítrio humano, essa doença se espalhou pelo mundo todo. Muitos de vós questionais, como Deus permite que isso ocorra? Então, muitas vezes nós nos sentimos injustiçados, né? Com tantos recursos que nós temos, com tanta informação, com tanta instrução, e ainda assim acontecem essas coisas. Todas as intempéries que acontecem em vossa vida têm um propósito, mesmo quando causadas por vós mesmos, através de vossas más escolhas. Então, apesar das más escolhas, sempre há um propósito para que tudo isso aconteça, né? E, dentre eles, né, que propósito mais forte seria, né? O de fazer com que os encarnados enxerguem o que realmente tem valor.
e também ajudem a perceber que a fé independe de onde nós estejamos, pois a fé habita o interior de cada um de nós e basta ser despertada. Então, se não houvesse a fé na humanidade no momento da dor, da doença, né, das doenças, o que seria de nós, né, se não tivéssemos essa fé de acreditar que a cura viria, que a cura virá, né, veio e virá ainda sempre que nós precisarmos dela, né? Enfim, né, esse é um texto maravilhoso, né, eu convido os irmãos que tiverem a condição de ler posteriormente, ele está na página 297, 298, desse mesmo livro, né, que é o Livro dos Espíritos, a Obra Interminável. Então, agora, conhecendo o conceito e o motivo das pandemias existirem, né, vamos pensar um pouquinho, e os animais, né? Será que os animais teriam motivo para sofrer com pandemias, né? Porque, né, é só puxar um pouco na memória que nós nos lembramos de doenças como, na Inglaterra, a vaca louca, ou então a gripe aviária, que dizimou vários, né, galinhas, frangos, né, enfim, né, dentro das criações, e também várias doenças que dizimam os primatas. Eu não sou especialista, né, do assunto de biologia, mas dentro do meu pequeno conhecimento, eu vejo nos noticiários algumas notícias voltadas para isso. E aí a gente sempre se questiona, mas pobres dos animais que são criaturas tão puras e ingênuas, será que eles precisariam sofrer tanto, né? Precisariam passar por essas provas duras, né? Por essas duras provas? E aí eu vou pedir para o nosso colega Luiz comentar um pouquinho sobre isso. E aí, Luiz, o que você acha? Os animais têm um motivo realmente para passar por essas provas de pandemias? Bom, são as provas que tornam a todos mais fortes, não só os animais, como os humanos. É a explicação que eu vejo para isso, que faz parte da evolução. O que é que nós desejamos dos animais, né? Desejamos, assim, toda a sorte do mundo, todo amor para eles, porém, nós sabemos que as provas os tornam mais fortes. Considerando que o homem de hoje é o animal de ontem, ao desejarmos para o homem toda a sorte, tudo de bom que aconteça para o homem, nós temos que ter o homem como um ser forte que já passou pelas provas, porque as provas forjam as pessoas, assim como o fogo forja o ferro. Eu vejo assim, então, havendo uma continuidade entre homens e animais na cadeia evolutiva, eu vejo que as provas, tanto para os animais, né, quanto para os homens, tornam mais fortes. Perfeito. E aí me vem mais um questionamento. Perdão, Luiz, eu vou utilizar de você mais uma vez para ter esse diálogo, esse debate, né? Porque todos nós concordamos que os animais são puros e as provas, né, as doenças vêm para os lapidar, assim como acontece conosco enquanto humanos. Quando essas provas vêm de Deus, a gente ainda, de alguma forma, através da nossa fé, acredita que foi para o bem deles. E quando nós, enquanto humanos, geramos essas provas, por exemplo, vou citar um exemplo, animais de criação que são aglomerados aos centenas e milhares, e uma doença começa em uma criatura e se espalha por quase todas elas, dizimando-as. E nós, enquanto humanos, tivemos a responsabilidade desse agrupamento. Será que esse tipo de prova também, de alguma forma, auxilia eles em sua evolução? Bom, o homem não tem capacidade de enxergar muito longe com a curta visão que possui com os olhos de encarnado, né? Mas sabemos que Deus equaliza, que Deus aproveita todas as intempéries, todas as mazelas e dirige, graças à sua intervenção, né?
que chamamos aqui de equalização, graças à intervenção de Deus, Deus equaliza para o bem, para que os animais tomem proveito. No entanto, no exemplo que a Bruna citou, né, então, essas mazelas acontecem por intervenção do homem. Então, ai do homem que causar o mal, né? Mas os animais, eles não sofrem prejuízo por causa da intervenção divina. Perfeito, Luiz. O mal há de haver, mas ai daquele que o cometer, né? Os animais são criaturas puras e recebem o auxílio e o amparo de Deus a todo momento, mesmo naqueles momentos em que nós, enquanto seres imediatamente superiores a eles na evolução, na escala evolutiva, não consideramos ainda a questão moral ainda, mas a questão intelectual, né? E nós causamos esses males a eles, né? Mesmo quando nós, enquanto seres superiores, né, agora compreendendo esse conceito de superioridade, nós causamos o mal a eles, ainda assim Deus utiliza-se disso para o bem, né? Então Deus equaliza tudo e faz de um mal um bem, mas ai daquele que o cometer, né? Porque tudo que vos é dado vos será cobrado, tudo que você fez pelo teu livre-arbítrio, que te foi um presente divino, né? Deus nos dá o livre-arbítrio a partir do momento em que nós somos humanos. E nós, ao fazermos um mau uso desse livre-arbítrio, de alguma forma responderemos. E que é prova maior do que essa resposta de Deus, né, de pagar essa dívida, que uma pandemia que nos assola, né, que faz de alguma forma que tudo se volte de forma brusca, porém que volte ao estado de primitivo, né, o estado primitivo, em que todos nós, humanos, somos iguais perante a Deus, que não há recursos financeiros e materiais que nos diferenciem dentro de uma pandemia. Dentro de uma pandemia, nós somos todos iguais. Não importa quanto de dinheiro você tenha, se você não tem a cura, você é igual àqueles que não têm recursos materiais. Então, Deus equaliza isso também. É uma questão que nos machuca muito pensar assim, mas tudo que nós fazemos volta para nós, se for algo bom ou se for algo ruim. Certo? Tudo bem? Pode falar. Então, com a explicação da Bruna, me veio também um pensamento, assim, eu acredito até que ela tocou nesse assunto, mas eu vou tocar também, né? Que o orgulho do homem de se achar superior e dono de seus passos, né, senhor de seus passos, era para ter sido quebrado ou diminuído durante a época da pandemia. Porém, vida que segue, a gente vê que as pessoas que se conscientizaram são poucas. Ainda, eu creio que a grande maioria ainda continua incidindo nos mesmos erros que incidia antes. Tomara que de forma menos incisiva, né? E vem, assim, o pensamento, né? O orgulho do homem era para ter sido quebrado, diminuído. Então, para aqueles que se conscientizarem, né? Nós temos que onipotente só Deus, o homem não. A pandemia, que era um vírus, né? Um ser minúsculo aí, nem sei se pode ser chamado de ser, mas de qualquer forma é um ser vivo, né? Diminuto, derruba o homem, né? E leva junto o seu orgulho. Então fica essa lição para aqueles que têm olhos de ver. E que nós possamos, então, através do aprendizado, evoluir no amor e não tanto na dor, né? Que quanto mais flagelos precisaremos sofrer para aprender a abrir mão, né, de nosso orgulho, de nosso egoísmo. Dado o estado da humanidade, a gente espera que não sejam muitos, mas, né, sem fazer previsões, a gente crê que vai demorar um pouquinho, né? Ainda vai demorar um tanto.
certo? Sigamos então. Questão 220. As pandemias surgem devido ao consumo de animais? Resposta: em alguns casos, sim, conforme vossa ciência já comprovou. E aí, segundo a ciência, né, dado aqui em nota de rodapé, mais de 70% das doenças infecciosas emergentes são zoonóticas, né? O que que isso significa? Que vem da origem animal. Então, seja ela por vias alimentares ou por vias de convivência, né? 70% das doenças infecciosas, tá? Ainda dentro desse nota de rodapé, outros pesquisadores dizem que quanto mais próximos, em termos evolutivos, uns seres são de outros organismos, maior a probabilidade desse organismo nos infectar. Né? Então, nós temos aí, nós enquanto seres humanos, dentro da biologia, somos considerados animais mamíferos. Né? Então, vejamos, né, os animais mamíferos que vêm dentro dessa escala anterior a nós. Então, nossa proximidade com eles, né, e nosso consumo, talvez, de sua carne, também é um fator agravante para que essas doenças aconteçam, certo? As infecções de origem alimentar são frequentemente associadas a produtos de origem animal, pelo fato de os seres humanos serem mais próximos evolutivamente de animais do que de plantas. A maioria das novas doenças que surgiram em humanos nas últimas décadas estão relacionadas com a busca humana por mais alimentos de origem animal. Aí menciona algumas doenças como o HIV, a SARS, né, que são os sintomas respiratórios, como a influenza, né, gripes e resfriados, e também outras doenças que são já rastreadas pela ciência de origem animal, certo? Então, e o consumo, né, a gente verificou que o consumo aumentou mesmo de uns anos para cá. Eu tenho 35 anos de vida aqui, né, de experiência de vida aqui na Terra, pelo menos nessa vida, mas os meus irmãos aqui, meus colegas, têm um pouquinho mais do que eu, e podem dizer com propriedade, o aumento do consumo da carne é um fato, não é? Eu mesma, vivendo pouco, eu sei que na minha casa o consumo era X, quando eu era criança, na minha adolescência ele já era 2x. Era muito diferente, era muito maior, né? Dados fatores vários, né, os mais variados, né, mas é um fato, né, independente de qual foi a motivação, mas isso é um fato. E a ciência vem nos provar, de algumas formas, que essas doenças aumentando também, de alguma forma, estão relacionadas a esse consumo e essa proximidade né, o aumento do consumo, a alimentação de origem animal. Luiz, gostaria de comentar a respeito? Sim, né, eu me lembro, sim, que carne era só aos fins de semana, né, e os hábitos alimentares podem ser considerados melhores do que hoje. Aí vieram supermercados, facilidade para comprar, o preço também acho que relativamente baixou, ou o poder aquisitivo aumentou, então a carne acabou ficando mais à mão, né, de quem deseja consumir dela. Mas eu queria falar, assim, de uma outra questão também. O homem, ele vai fazendo, assim, as coisas sem planejamento, né? E além dos malefícios causados pelo consumo, nós temos também os malefícios causados pelos despojos dos animais. Então, polui rio, sempre perto de frigorífico tem um rio poluído, tem proliferação de outras doenças também por causa do mau acondicionamento, por causa do mau transporte, né, de despojos de ossos e ainda ossos putrefatos com resto de carne. Então, não é uma coisa muito tranquila, não, essa questão aí do animal, né, dizer que o homem domina. O homem vai fazendo visando o lucro. A hora que o lucro não teria que ser diminuído para dar um fim melhor, para não agredir o meio ambiente, então é meio que desprezado isso daí, e é isso que nós vemos.
é algo que, de alguma forma, nos fere profundamente, né? Porque, por um lado, nós amamos os animais e não queremos que eles sofram. Por outro, nós temos os nossos hábitos e temos muita dificuldade de abrir mão deles. Então, são coisas que, através realmente apenas de conhecimento e tempo e ação, né? Nós podemos conhecer, nós devemos nos instruir, né? A ciência, ela está aí para nos auxiliar nesse ponto, mas também cabe a nós agirmos, né? Tomarmos as melhores resoluções, porque como nós vimos já anteriormente, é pelo mau uso do nosso livre-arbítrio que os flagelos destruidores acontecem. E como, retomando as palavras do Luiz, quanto tempo mais a gente vai precisar para abrir mão do orgulho e do egoísmo, né? Do nosso orgulho e do nosso egoísmo, que são as chagas, as principais chagas da humanidade, que tem levado à destruição desde o princípio dos tempos, né? Desde o início dos tempos. Tudo bem? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Vamos dar sequência, então, questão 221. Perguntamos: há diferença entre o consumo de animais de criação e animais selvagens no que tange ao surgimento de pandemias? E a resposta: as possibilidades são proporcionais às condições em que esse animal se encontra. Sendo de criação ou selvagem, o ideal seria não consumir nenhum. De alguma forma, parece que a minha consciência já sabia essa resposta, né? Que a espiritualidade, ela não aprova, de forma alguma, né, o consumo de nenhum tipo de animal, seja ele selvagem ou de criação, né? Porque são vidas, e como nós já vimos no início deste capítulo, né, os animais têm alma, os animais são criaturas de Deus em evolução, assim como todos nós. Então, sendo dessa forma, por que nós temos essas ações, né, essa conduta para com eles? Né, o que como já foi mencionado, nos machuca imensamente, porque nós, ao adquirirmos consciência de algumas coisas, de alguns fatos, a gente tem que abrir mão do nosso orgulho, a gente tem que abrir mão do nosso ego, tem que abrir mão dos nossos hábitos, de coisas que são enraizadas, imensamente enraizadas, né? E quando pergunta-se de consumo de animais, né, se existe diferença, né, no consumo de animais de criação e de animais selvagens, no que tange a doenças, a espiritualidade nos responde que as possibilidades são proporcionais às condições em que esse animal se encontra. Então, até um animal doméstico, ele contrai doenças, né? Que dirá um animal selvagem, né? Que não tem, talvez... Às vezes, os selvagens, eu sou levada a crer que os selvagens são mais protegidos por Deus do que os domésticos, porque os selvagens não estão em tanto contato com a humanidade, com suas mazelas, né? Como o Luiz havia comentado, os animais de criação, por serem aglomerados, né, um grande volume de animais num local muito pequeno, eles têm os seus despojos, eles têm a dificuldade maior de controle, né, das doenças deles, certo? Então, às vezes, pensamos, né, que os animais selvagens, eles são mais saudáveis até do que os animais de criação por esses fatores, porque eles são protegidos por Deus de alguma forma. No entanto, né, a questão do consumo, que é o que parece que está sendo mais frisada aqui na questão 221, né, o ideal seria não consumir nenhum, né, e como Deus olha para todos nós de forma igual, como nós somos todos iguais perante a Deus, não temos diferenças, né, de raça, cor, de gênero e de etnia, os animais também não são vistos com essa diferença por Deus. E nós vemos, né, nós como seres imperfeitos, vemos diferença entre eles, o que é uma grande pena, né. A espiritualidade vem nos orientar, então, para quê? Quem sabe algum dia a gente pare de vez, né, de consumir estes nossos irmãos, porque é nisso que nós cremos, que os animais são nossos irmãos. Comentários? Pois não, Francisca, seja bem-vinda.
Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado e desculpa o atraso, tá, Bruna? Seja sempre muito bem-vinda, Francisca. Sinta-se à vontade para tirar dúvidas, fazer perguntas, fazer comentários, tá bom? Muito obrigada. Bruna, eu Imagina. gostaria de saber, assim, um animal quando desencarna, de imediato, ele, como eu sempre escuto, ele reencarna logo, ou ele é ajudado pelo plano espiritual e vai para um hospital até ficar bom? Excelente pergunta, Francisca. Depende de cada caso, tá? Depende muito de cada caso. A grande maioria dos animais reencarna de pronto, mas como nós sabemos que são indivíduos com objetivos diferentes, missões diferentes, existe também diferenças no tempo de reencarne e também na questão de missão, né? O que a espiritualidade nos revela é que a maior parte deles, a grande maioria, não tem tempo de interagir com outras criaturas na erraticidade, né? Existem casos, poucos casos, mas existem, logicamente, alguns casos em que há animais que são utilizados pela espiritualidade, né, em resgates no umbral ou em algumas outras missões, mas são casos muito esporádicos, são um número muito menor de casos do que a grande maioria, né? Se a gente pensar que existem animais diversos, né, como nós estamos falando, dos domésticos, dos selvagens, então a grande maioria precisa reencarnar para evoluir, né? É na experiência material, é na experiência da carne que os animais evoluem, né? Mas é assim Mais tão rápido? rapidamente. Mas é assim, é tão rápido? Isso só Deus sabe responder, nós não temos a resposta de casos específicos, né? Não nos é dado saber o tempo exato dos animais, né? O que eles, Assim, a espiritualidade, pois não. é assim, a minha cachorrinha desencarnou sexta-feira. E ela ficou com a gente 17 anos aqui. A gente sente muita falta dela. Assim, tem como saber se ela está num lugar bom, assim, num lugar maravilhoso. Entendeu? Porque assim, ela ficou com a gente de 17 anos, quase 18. Estava doentinha, doentinha. Fazendo tudo que podia por ela. E o que não podia também, às vezes, né? Mas aí eu gostaria de saber se agora ela se encontra num lugar bom, se ela tem dor ou não. Não. Juliano, pode falar, o Juliano vai saber orientar, por favor. Boa noite, dona Francisca. Boa noite, Boa pessoal. noite. Desculpa, eu estou em trânsito, então talvez fique ruim. Que está num lugar bom, não tenha dúvida, dona Francisca. Os animais eles já têm por merecimento de pureza estarem muito melhores do que o próprio humano quando desencarna, que fica naqueles estados de confusão, né? Agora, saber se está reencarnado ou não, isso cabe a Deus, né? Por mais que a gente tenha essa ansiedade, essa angústia em querer saber, é Deus que define se está reencarnado ou não, mas para nós não importa, porque o que nos importa é saber que está bem, não é verdade? Assim, para mim importa, é muito importante eu saber se ela está bem, porque a gente sente, assim, eu estou sentindo muita falta dela, uma vontade de abraçar, de beijar ela, porque ela era minha companheira, né? Era minha filhinha, como a gente fala, né? Um membro da família. Aí, Com certeza absoluta está bem. Pode ficar tranquila quanto a isso. como eu sempre escuto as pessoas falarem que assim que o animal morre, né, desencarna, que a reencarnação dele é de imediato, aí a gente fica com a dúvida, né? Aí, como eu achei o grupo de vocês, eu me interessei, porque eu gosto muito de animais, independente de qualquer um, eu sempre tive cachorro na minha vida toda foi baseada em animais.
Como foi dito, dona Francisca, exatamente, com certeza eles estão num bom lugar, porque eles têm a pureza, né, e Deus os protege. Então, acredite que ela está com certeza bem amparada, ela com certeza está sob os cuidados da espiritualidade maior. Se ela já reencarnou ou não, não nos é dado saber, né? Isso está nos planos de Deus e confia, simplesmente confia que Deus faz o melhor por todas as suas criaturas, principalmente os animais. Obrigada. Sempre que tiver qualquer dúvida, tá? Pode mandar para a gente aqui, tá bom? A gente tá aqui para isso, a gente está aqui para dialogar, para aprender, para tirar nossas dúvidas, tá? E a gente fica muito feliz com a sua participação. Eu fico feliz por você ter me aceitado minha comida. Muito obrigada. Então, dando sequência aqui aos estudos, Luiz? Antes ainda, eu peço licença para fazer uma observação a respeito dessa questão que nós lemos, na questão 221, né? Que fala de animais selvagens e, por conseguinte, nós conversamos também um pouquinho sobre os domesticados, né? Então, para mim, né, representa uma grandeza da obra de Deus, os animais, né? Os selvagens, temos que até mesmo estão mais protegidos por Deus, por causa do malefício que nós causamos a eles, indiretamente, ocasionando malefícios à natureza. E Deus nos concedeu uma oportunidade sem par de melhor proteger esses animais, deixando-os seguirem o seu curso evolutivo, e cabendo a nós mais mesmo proteger a natureza, porque eles dependem diretamente da natureza para cumprir a sua jornada, né? E quanto aos domesticados, Deus também nos deu uma oportunidade única de nós evoluirmos e de ajudá-los a evoluir. E fica sempre aquela questão, né? Estamos aproveitando? Se sim, estamos aproveitando na plenitude ou nós ainda temos que melhorar? Então, aí é uma questão de consciência, de nos conscientizarmos e cumprirmos a nossa missão aqui na Terra da melhor forma que nós conseguirmos. Vamos nos esforçar, vamos estudar e vamos trabalhar nesse sentido. Exatamente, e como você bem falou, os animais dependem da natureza para viver, e nós também, que também somos seres da natureza. Né? Pois não, Francisca? Então, eu estou estudando ainda, quero aprender, né? Então, assim, eu perguntei na aula, se faz mal a gente fazer oração para os animais, orar, dar um passo nele. Aí me foi dito que a gente não deve fazer uma oração para o animal, assim, dar um passo, porque a gente pode até matar o animal, né? Isso procede? A prece bem intencionada, ela é sempre uma ferramenta de amor e de paz, né? E mesmo quando há más intenções, quando a gente profere palavras com más intenções, se a criatura que é alvo dessas palavras tiver a inocência e a pureza, ou estiver em linha de pensamento elevada, que é o caso dos humanos, nada de ruim pode acontecer a ela. Então fique absolutamente tranquila, pode orar pelos seus animais, pode orar pelos humanos, se a intenção for positiva, com certeza eles receberão as boas intenções, e você, em contrapartida, também vai receber as bênçãos dos céus pelo seu ato de amor, viu? Obrigada. Nós que agradecemos. Vamos continuar. Questão 222. Além dos malefícios, há algum benefício para os animais em períodos de pandemia de doenças humanas? Resposta: não deveria haver apenas por esses motivos, mas, infelizmente, há, pois são poupados das más escolhas de alguns encarnados. São menos predados e a poluição do planeta diminui, favorecendo-os, por consequência.
Olha que pancada, né? Por culpa nossa, né? Algumas coisas de ruim acontecem e Deus tem que pôr a mão para que de alguma forma a gente pare, é um sinal de pare, né? É aquele farol vermelho, para, que se você não parar agora, as coisas podem piorar muito. E aí, quando nós paramos, os animais, né, e toda a natureza, de alguma forma, é mais poupada, porque nós sabemos que a natureza, ela se renova sem o nosso concurso, ela não precisa de nós para poder prosperar, mas nós precisamos dela. Como o nosso amigo Luiz já havia mencionado, a natureza, os animais dependem da natureza para sobreviver e nós também dependemos dela. Então, não é coerente, né, que a gente destrua algo da qual nós precisaremos para sobreviver, né? Então, olha só como essas doses, né, fortes de conscientização, né, que a gente não se demore a aprender essas lições, porque o sofrimento, ele vem logicamente para ensinar, mas não precisávamos aprender apenas com a dor. A gente aprende com o amor também, né? Então, que possamos ser tocados pelo amor e que não permita, né, que nós soframos para aprender, que nossos irmãos inocentes, né, nossos irmãos animais, também sofram tanto para aprender. Sobre esse trecho, eu vou fazer a referência novamente ao texto Pandemias e Catástrofes, né, que está lá nas páginas 297 e 298, né, e eu vou aqui abrir aspas e ler o que eu retirei desse trecho, que faz exatamente ligação com a resposta 222. Enquanto todas essas mudanças acontecem no cotidiano, Deus aproveita o momento e permite que a natureza possa reconstruir-se. A camada de ozônio tende a se recompor do estrago milenar sofrido. Os oceanos ficam mais limpos, o ar mais puro. Os animais selvagens podem finalmente multiplicar-se sem a interferência humana. O planeta mostra a todos que sabe se curar, mesmo com tantos males causados por vós. E nós vimos isso na prática, né? Nós vimos isso na prática quando, por um período de 1 ano e meio, 2 anos, o homem não afetou a natureza da forma que estava acostumado a afetar. Aliás, espécies que estavam à beira da extinção puderam se multiplicar. Mananciais que estavam sumindo, desaparecendo, voltaram a fluir. Regiões que estavam desmatadas voltaram a florescer. Então, a natureza, ela não precisa de nós, mas nós precisamos dela. Se a humanidade se dizima, o planeta permanece. O planeta, nós não temos a força para destruir o planeta, tanto quanto ele tem de se reconstruir, né? Então, nós vamos nos destruir antes que o planeta seja destruído. É muito mais fácil a humanidade se dizimar antes do que o planeta ser destruído e ficarmos aqui para ver essa destruição. A gente não tem como prosperar, né? Gostariam de comentar alguma coisa? Regiane, gostaria de comentar alguma coisa? Foi só para complementar mesmo, porque a pandemia, na realidade, as pessoas também pararam de gastar mais água, pararam de consumir mais coisas, de jogar mais lixo. Foram em vários aspectos, né, que mostrou para a gente o quanto a gente prejudica, os menos carros andando na rua. Então, foram N coisas que nós mesmos fazemos em nosso cotidiano, todos os dias, e nós prejudicamos o meio ambiente. Então, nós colaboramos para isso também. Perfeito, exatamente. Luiz? Eu ia falar só assim, né? Que a lição da pandemia não seja só durante a pandemia, praticamente aqui no nosso país ou na nossa região já terminou, né? Durante a pandemia, os animais foram culpados de muitas más escolhas, foram menos predados, a poluição da nossa região e, por consequência, do planeta diminuiu, como diz a resposta aqui, favorecendo os animais por consequência. Mas uma vez passada a pandemia,
vamos observar, vamos mudar as nossas atitudes individualmente para que o ideal seja materializado, o ideal coletivo, né, resultante da atitude de cada um de nós. Vamos deixar de lado o orgulho, porque nós não dominamos os animais, estamos com os animais aqui na Terra para convivermos lado a lado. E não sejamos também egoístas, né? Sempre que possível, vamos tentar substituir o alimento de origem animal, principalmente a carne, que ainda alguns de nós são dependentes, né? Vamos tentar substituir, porque nós já temos produtos que podem nos sustentar perfeitamente, sem ser diretamente de origem animal. Então é isso, né? Uma lição da pandemia que seja, então, bem aprendida, porque é uma coisa ainda muito presente em nós. Todos nós, de uma forma ou de outra, vivenciamos essa pandemia da Covid. Quando falava em outras pandemias do começo do século, ou dos séculos anteriores, né? Era uma coisa muito distante de nós, e nós vivenciamos em outras vidas, e aí o véu do esquecimento apagou isso, mas nós não temos desculpa de não termos presenciado, de não termos sofrido, então vamos fazer a nossa parte, continuar a fazer a nossa parte. Exatamente, né? Já não podemos mais dizer que não sabíamos, né? Conforme disse Philip Lowe. Rejane? Não, eu até entendo. Eu sou uma que ainda consumo carne, então tem várias questões que entram, né? O ideal realmente seria não comer, mas aí entra questões fisiológicas, questões financeiras, que vai ter pessoas que não vão conseguir. Então, só o fato da gente conseguir reduzir isso, porque o que prejudica mais são os excessos. E nós vamos levar até um tempo, porque tem certas pessoas, não é meu caso, tá? Que não teria como retirar a alimentação de carne, porque dependendo da idade que está, uma pessoa deixa de consumir carne, pode ser prejudicial. Então, dependendo a alimentação da pessoa, ela tem que pegar até a orientação médica para ver se ela tem condições para fazer essa reversão de uma forma paulatina, entendeu? Então, tem vários aspectos, e aquele até condição financeira, porque às vezes tem pessoas que não conseguem nem ter a comida na mesa, e quando tem a carne, que é o ideal, mas eu vejo que já estamos melhorando bastante, o caminho é esse, mas nós temos muito ainda por trilhar e ver as condições de cada um de poder fazer essa mudança. Exatamente, né? E se nós estamos aqui para nos ajudar, né? Que nos ajudemos, então, com conscientização, com nossos próprios atos, né? Tomando exatamente esse cuidado que você mencionou, Regiane, para não dar um passo maior que a perna e não se prejudicar em vez de ajudar, né? Existem infinitas condições que podem não colaborar para que uma pessoa, por mais que tenha vontade, ela não consegue, né, tirar os alimentos de origem animal de seu prato, né, mas uma mudança pequena, né, gradativa, todos os dias já é alguma coisa, é um passinho de cada vez, né, e nós não estamos aqui para nos julgar, mas sim para nos auxiliar. A ciência está aqui também para nos auxiliar, né, já existem muito mais informações acessíveis a nós do que tínhamos no passado. Os próprios alimentos substitutivos, né, dos de origem animal, já estão de alguma forma se popularizando, ficando de mais fácil acesso, e tudo isso, então, está vindo para ajudar. E precisamos, assim, mais do que tudo, nos moralizarmos, né? A gente precisa melhorarmos a começar de dentro para fora, né? Nós temos que ser a mudança que queremos ver no mundo. E aí o que acontece ao nosso redor será apenas uma consequência disso, né? Então, realmente é um processo, são passos, mas nós já temos o conhecimento de que esse é o caminho. Vamos seguir. Questão 223. Qual o motivo de a Covid-19 não ter atingido os animais, sendo que se propagou por todo o planeta entre os humanos, levando muitos ao desencarne? Resposta.
não eram provas a serem suportadas por eles, mas sim por vós. Esta, né, da Covid-19 especificamente, não atingiu os animais, mas nós conhecemos várias outras que atingiram, né, e que também precisamos, né, de alguma forma tomar atitudes para que essas doenças, né, essas pandemias se estacionassem e regredissem, né, como eu já havia mencionado no começo do estudo, na Inglaterra o caso da doença da vaca louca, gripe aviária, gripe suína, algumas doenças que inclusive chegam aos humanos, né, H1N1, né, que é de origem animal, mas que atingiu também os humanos, e vários outros tipos de influenza, né, outros tipos de gripe, doenças respiratórias, né, a gente vê que é um grande número de doenças respiratórias, elas vêm de origem animal, né, do consumo dos animais. Então, a Covid-19 especificamente, ela não atingiu os animais, não era prova deles, né, por mais que exista, sim, a Covid felina, né, alguns veterinários vão saber do que eu estou falando, existe a Covid felina, mas não é a Covid-19 que é a exclusiva de humanos, né, ela não atingiu os animais, apesar de que alguns animais contraíam, poderiam até propagar, mas eles não sofriam com essas doenças, né, não era um vetor que os levava ao óbito, como aconteceu com os seres humanos. Então, o que explica isso? Que não eram provas a serem suportadas por eles, né? Não foi da vontade de Deus que eles sofressem com isso, mas apenas a nós. Luiz? Bom, muito boa explicação, e passando pelas provas, como nós passamos, né? E até hoje tomamos ainda alguns cuidados, que sirva para nos fortalecer, para deixar uma boa lição, como discutimos na questão anterior. Excelente. Nós vamos caminhando aqui para o final do nosso estudo, e temos ainda um texto, que é o que finaliza esse capítulo, né? Nós finalizamos hoje, né? Estamos finalizando hoje o capítulo dos animais, do Livro dos Espíritos, a Obra Interminável, né? Que levou um tempo para a gente conseguir caminhar e compreender, e eu creio que ainda levará algum tempo. Nós não conseguimos apenas com uma vez, um estudo, aprender tudo. É por isso que eu convido os irmãos a participarem, né, continuarem participando dos estudos dos animais, para que a gente consiga compreendê-los ainda muito melhor do que já compreendemos, e auxiliá-los por consequência, e também os estudos de segundas-feiras, né, que também o Livro dos Espíritos, a Obra Interminável, é estudado, e se iniciará na próxima segunda-feira o capítulo dos animais, que vai nos auxiliar ainda mais a compreender, a discutir com outros pontos de vista, com auxílio de outros membros, né, de outra equipe, fazendo as suas interpretações, gerando perguntas, e isso vai nos engrandecer sempre muito, né? Estender também o convite para que os irmãos que queiram participar dos estudos, não só de quarta e de segunda, mas às quintas-feiras, que é o Livro dos Espíritos, a primeira obra, de 1857, e alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, acrescentar mais alguma coisa? Senão a gente encerra com a leitura. Eu convido a Ângela a fazer a leitura do texto. Gostaria, Ângela, do texto Pureza dos Animais, que já seria uma forma da gente encerrar esse capítulo, né? Seria a nossa prece final, né? Que a gente possa levar essas palavras para a nossa consciência, para a nossa reflexão, ok? Pureza dos animais. Todas as criaturas deveriam ser respeitadas. Os animais são belos por serem puros, e por serem puros, são suscetíveis aos nossos cuidados e ensinamentos. Não olhar com amor para um animal seria o mesmo que não olhar com amor para um irmão que precisa de compreensão e ajuda. A vida de encarnado vos dá diversas oportunidades de evoluir. O respeito por todas as formas de vida é uma das mais sublimes. Ampliai vossos conhecimentos sobre os animais, vosso cuidado e, consequentemente, vossa evolução. Que todos vós possais amar a pureza que um dia tivestes, aprender com ela e continuar rumo ao progresso. Ok,
Que assim seja, agradecendo a Deus imensamente pela oportunidade, aos irmãos que puderem ficar mais um pouquinho, a gente conversa sobre o canil municipal, as visitas, e aos que não puderem, fiquem com Deus, tenham uma boa noite, um bom descanso e até a próxima.